Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de petrologia. Bom, sabemos que existem as rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas, e agora veremos como as rochas se transformam. Chamamos de ciclo das rochas o processo de transformação e reorganização geológica. Ciclo das rochas é um processo natural, cíclico, contínuo e infinito, que envolve o processo de transformação das rochas através do tempo e que ocorre através da erosão ou do intemperismo. O estágio inicial do ciclo das rochas ocorre no interior da Terra, quando o magma, que é uma massa pastosa mineral incandescente, é expelida através de uma atividade vulcânica, com altas temperaturas. No momento em que chega na superfície, o magma sofre um resfriamento, que gera uma cristalização que dá origem então às rochas denominadas magmáticas. Com o tempo, essa rocha magmática sofre erosão, que é um processo natural resultante do desgaste do relevo. A erosão pode ocorrer devido à força da água, do vento, do gelo e de vários outros processos. Os materiais resultantes da erosão são chamados de sedimentos, que se acumulam e dão origem à sedimentação, que são diversas camadas de sedimentos que são depositadas nas camadas mais baixas, levando no processo de formação das rochas sedimentares. Com o passar do tempo, as rochas sedimentares vão sofrendo um enterro tectônico e sofrendo processos químicos e físicos por meio da temperatura e pressão, que são chamados de metamorfismo, o que transforma sua composição original as rochas metamórficas. Só que, quando a rocha metamórfica passa muito tempo pelo processo de enterro tectônico, a temperatura continua agindo na sua superfície, assim resultando na fusão, virando magma novamente, que se transforma novamente seguindo o ciclo. As rochas também podem tomar um atalho, podendo passar direto de, por exemplo, sedimentar para magmática ou de magmática para metamórfica. Tudo depende das condições do ambiente para isso. Tectônica de placas. O que você pensaria se soubesse que as rochas encontradas nos planaltos brasileiros e africanos são muito parecidas, e que fósseis idênticos foram encontrados em continentes diferentes? Será que os continentes já estiveram unidos no passado? Note que os continentes se encaixam como peças de quebra-cabeça. Essas e outras evidências sugerem que os continentes podem ter sido parte de um único conjunto de rochas no passado. Essa teoria é chamada de teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental foi proposta em 1912. Dizia que há milhões de anos havia um só continente, chamado Pangeia, que era cercado por um só oceano, denominado Pantalasa. Em tempos anteriores à teoria da deriva continental, surgiram outras teorias propostas por cientistas que também perceberam o fato, mas não obtiveram êxitos em suas descobertas, pois essas não repercutiram. Segundo a deriva continental, a Pangeia teria se rompido vagarosamente, dividindo-se em dois continentes, denominado Laurásia, localizado ao norte, e Gondwana, localizado ao sul. Como consequência desses rompimentos, os oceanos também sofreram divisão, obedecendo às transformações provocadas pelas massas de novos continentes. Deu-se origem então a uma outra teoria, a chamada de placas tectônicas. A teoria de placas tectônicas é uma teoria originada a partir da deriva continental e da expansão dos fundos do oceano. Foi desenvolvida em 1960 e tornou-se a mais aceita entre os geógrafos e oceanógrafos. De acordo com essa teoria, a litosfera se movimenta sobre a antenosfera. A litosfera, por sua vez, é dividida por placas. Essas são denominadas placas tectônicas. E estas deslizam por causa das correntes de convecção no interior da Terra. O calor que vem do núcleo da Terra esquenta o manto e faz as partes mais quentes subir. Essa parte esfriam e voltam a descer. São essas correntes que movimentam lentamente as placas que formam a crosta da Terra. O movimento de uma placa em relação à outra é de cerca de 10 a 2 cm por ano. Por isso, é praticamente imperceptível aos nossos sentidos. Mas ao longo de milhões de anos, esse movimento mudou muito os aspectos de nosso planeta, afastando alguns continentes e aproximando outros. Tais movimentações permitiram a formação dos continentes a partir da Pangeia, continente que existiu há 200 milhões de anos atrás, durante a Era Mesozoica. A placa oceânica é o nome que designa as placas que se encontram submersas pelos oceanos, enquanto placa continental é o nome dado para designar as placas localizadas sobre os continentes. Minerais.
É comum haver confusão por parte de muitas pessoas sobre a diferença entre rochas e minerais. Muitos acreditam ser a mesma coisa, outros até sabem que são diferentes, mas não conseguem definir o que torna esse objeto distinto um do outro. Por esse motivo, é necessário conhecer os seus respectivos conceitos sob o ponto de vista da ciência da Terra. Uma rocha corresponde ao agregado de minerais, portanto, os minerais são apenas composições que estruturam as rochas. Um exemplo é o granito, que em uma de suas variações apresenta uma composição de quartzo, mica e feldspato. Os minerais são compostos químicos quase sempre inorgânicos e presentes de forma sólida. Costumam ser homogêneos e subclassificados conforme suas diferentes propriedades, como textura, dureza, opacidade, brilho, cor, entre outros. Existem rochas que são formadas por um único tipo de mineral. Essas nada mais são do que um mineral agrupado em grande quantidade, como é o caso do quartzito, que é formado apenas por quartzo.